Olá, meu nome é Fran Sérgio e neste vídeo nós iremos desenhar uma representação simplificada de um parafuso de cabeça sextavada. Muito bem, o parafuso que a gente vai desenhar é um parafuso M10. Neste vídeo, então, eu não vou entrar em detalhes sobre o que é um parafuso, quais são as características da rosca e etc. Tá? A gente vai focar em como desenhar isso aqui no AutoCAD. Muito bem. Então, vocês estão vendo aí a vista frontal do parafuso aqui, a vista lateral esquerda do parafuso. Não está mostrada aqui a vista superior desse parafuso. Nós iremos desenhá-la. Muito bem. Algumas características aqui. Primeiro, a altura da cabeça do parafuso é representada pela letra K, nessa representação aqui. A cabeça do parafuso, ela é um hexágono, né? Ela é uma forma tridimensional, onde a base é um hexágono. E ela tem, entre as faces, uma largura S e entre as quinas, uma largura E. O comprimento desse parafuso é L e o comprimento de rosca é D. No nosso caso, a gente vai desenhar um parafuso de rosca total, então B vai ser igual a L, tá? E D é o diâmetro do parafuso, então é o diâmetro que vem daqui, não sei se vocês estão conseguindo ver o cursor do mouse, até aqui. Ou seja, é o diâmetro externo, medido da ponta do filete da rosca de um lado até a ponta do filete da rosca do outro lado, né? Então, estou medindo o diâmetro aqui. Então, no nosso caso, o parafuso vai ser o M10, logo o diâmetro é de 10 milímetros. Tá? M é porque a característica do parafuso ele é feito de acordo com a norma brasileira, então a rosca é métrica. Muito bem, esse parafuso aqui, ele tem já algumas características aqui. Bom, se a gente olhar na tabela aqui, então o parafuso é M10, eu vou chegar aqui, o K é 6.4, desse fabricante aqui, né? O E é 18.9 e o S é 17. Para facilitar, eu anotei esses dados aqui, tá? Só que com uma observação importante. O passo desse parafuso vai ser de 1.5 milímetros e o comprimento do parafuso vai ser de 60 milímetros, rosca total. Então é o M10 com passo 1.5, comprimento de 60 milímetros. Se a gente pegar a equação que determina qual é a altura do filete da rosca, ela está relacionada com o passo aqui, e é 0,6134 vezes P. Então, esse HE, né, que é a altura do filete da rosca, vai ser para a gente aproximadamente aqui 0,92 milímetros. Bom, como a gente viu na tabela, K é igual a 6,4, que é aproximadamente 0,7 vezes o diâmetro do parafuso, ou 3/4 vezes o diâmetro, aproximadamente. O E é 18,9, que é aproximadamente 2 vezes o diâmetro. Eu coloquei aqui essas medidas aproximadas, porque pode ser que em algum material você encontre esses valores, tá? E o S vai ser 17 milímetros. Bom, eu coloquei duas observações aqui também, que são importantes. O raio do círculo para inscrever o hexágono será de 9,45 milímetros, ou seja, vai ser o E dividido por 2. Como assim? É porque a gente vai aprender um comando novo agora. Esse comando é o comando para desenhar polígonos. Então, se eu clicar aqui do lado do retângulo que nós já usamos, tem uma setinha, e eu vou descer aqui e clicar em polígono. Então, na hora que eu clico em polígonos, o comando polígono, ele determina algumas condições. Então, ele pergunta aqui, quantos lados terá o polígono? Como a gente vai desenhar um hexágono, então ele tem 6 lados. Então, eu vou digitar 6 aqui, Enter. Ele está pedindo o ponto central do polígono, eu vou clicar em qualquer lugar aqui. Aqui, por exemplo. Ele está agora pedindo para que esse polígono ele vai ser inscrito ou circunscrito em um círculo. Então, eu vou determinar essa característica. Bom, eu vou pegar, ele vai ser inscrito no círculo, e o raio vai ser o raio
9,45. Porque é o raio do círculo para escrever o hexágono. Então percebo aqui, né, que ele está dessa maneira. Então eu vou colocar aqui o raio de 9,45. Deixa eu ligar o orto aqui, que eu esqueci de ligar. E Enter. Ali. Bom, então está aqui o hexágono criado. Se a gente medir aqui o hexágono, daqui até aqui vai ter aproximadamente 17. Vai ser 16,37. Vai ser um valor aproximado, né? E aqui vai ser o valor 18,9, que é o valor que a gente encontra lá na tabela. Bom, eu vou usar um outro comando agora, porque esse polígono ele não está na posição que eu quero. Eu quero que ele fique igual aqui do desenho. Então eu vou ter que girar esse polígono 90 graus. A gente vai usar um comando novo agora, que é o Rotate, que a gente não tinha usado ainda. O Rotate, então, ele vai girar elementos, é só clicar no objeto, né? Vou dar um Enter, ele está pedindo o ponto de base, e eu não tenho aqui o ponto central desse polígono. Então, o que eu faço? Eu preciso girar ele em relação à origem aqui, né? Bom, poderia girar ele em relação a uma aresta, mas se eu quero girar em relação ao centro dele aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma linha aqui, dessa forma, vou repetir o comando Rotate, seleciono o polígono que eu quero girar, no caso, dou um Enter, vou dar um Shift, botão direito, Midpoint, vou pegar o ponto central aqui, e como o orto está ligado, ele já vai girar só em 90 graus. Então é só trazer aqui para cima, dar um Enter, e ele gerou ali. Bom, ok. Então eu vou mover isso daqui um pouquinho para cima, aqui, e um pouquinho para cá. Isso. Então eu vou começar a desenhar pela vista lateral esquerda, pela vista lateral, né? Que não é muito comum, a gente normalmente começa desenhando na vista frontal, mas dessa vez eu vou desenhar na vista lateral. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou traçar uma linha que vai vir aqui do midpoint dessa aresta aqui, então Shift, botão direito, midpoint. Essa linha aqui vai ser a linha de centro do nosso parafuso. Então eu vou selecionar, eu já tenho aqui criado já o layer centro, simplesmente clico em cima, tá ali, muito bem. E eu vou fazer as projeções para cá. Bom, primeiro, antes da gente começar a fazer as projeções, eu vou desenhar o corpo do parafuso, então o diâmetro externo do parafuso. Eu sei que tem 10 milímetros, então eu vou dar um offset de 5 milímetros, Enter, dessa linha de centro para cima e para baixo. Dessa forma. É só clicar e colocar o mouse para baixo e clicar de novamente, né? Enter. E essas duas linhas aqui, elas vão ser, no futuro, linhas cheias, né? Então, vai para o layer 0. Percebam que tem uma diferença aqui, né? Isso é muito importante, prestem atenção em relação a isso. E o parafuso, ele vai começar daqui. Então, aqui vai ser a ponta do parafuso. Então, eu posso apagar isso, isso e isso com Trim, Enter. Apago essas duas linhas aqui para não me atrapalhar. Eu vou dar um offset de 60 milímetros, que é o comprimento do parafuso, para cá, dessa forma. Enter. E eu vou aumentar um pouquinho essa linha aqui, usando os grips mesmo, dessa forma. Bom, posso apagar agora essas duas linhas aqui, que senão elas vão me atrapalhar. Enter. Dessa forma aqui. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um offset da
a altura da cabeça do parafuso. Conforme essa tabela, a altura é 6.4. Então, eu vou dar um offset de 6.4, Enter, daqui para cá, dessa forma. Então, aqui vai ser a altura da cabeça do parafuso. Bom, essa ponta aqui, ela vai ser projetada para cá, essa ponta para cá, essa ponta para cá. Parece que está passando por cima da linha, né? Mas não está. Olha só, o diâmetro ele vem um pouco para fora, ok? E aqui para cá. Bom, posso apagar agora o que não me interessa. Então, eu venho com o trim, apago aqui, aqui, dessa forma aqui, ó. E agora, muito cuidado quando for apagar essa linha. Então, essa aqui eu quero. Essa daqui eu não quero. Essa daqui eu quero e essa aqui eu não quero. Então, dessa forma aqui, eu teria a vista frontal do parafuso e aqui a vista lateral, olhando aqui da esquerda para a direita, né? Bom, só que o parafuso não é assim, ele tem um arredondamento. Se a gente olhar aqui esse desenho, vocês vão ver, tem um arredondamento aqui, um aqui e um aqui. Por quê? Porque tem um tipo de chanfro que esse parafuso é feito aqui, né? Porque ele fica arredondado para facilitar o encaixe da ferramenta. E como é que a gente faz esse arredondamento? Então prestem atenção. Vamos fazer a cabeça desse parafuso primeiro aqui. Eu vou fazer uma linha daqui até aqui embaixo. Percebam, não é na linha do diâmetro. Essa linha aqui é do diâmetro. Tá? Posso fazer uma outra linha daqui para cá, mas eu poderia pegar o midpoint dessa linha, também funciona. Bom, agora eu vou traçar uma outra linha. Veja bem, eu estou com o orto ligado dessa interseção aqui para frente. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar um círculo que vai ter como centro essa interseção aqui e o raio até aqui, nesse ponto aqui, nessa interseção. Dessa forma, agora, eu posso começar a apagar algumas partes aqui que não me interessam. Então, eu posso tirar com o trim esse pedaço aqui, dou um Enter e posso apagar essas linhas aqui também. Então, del. Bom, então o que iremos fazer agora? Eu vou fazer esse chanfro, e esse chanfro ele tem uma inclinação de 30 graus em relação à cabeça do parafuso, dessa face aqui. Se tem 30 graus aqui, então vai ter 60 em relação ao eixo do parafuso. E eu vou tentar desenhar uma linha que ela vai partir da tangente aqui, aproximadamente aqui desse ponto, tá? E ela vai ter uma inclinação de 60 graus. Então vai ser arroba, eu vou botar um valor qualquer aqui, 10 milímetros, por exemplo, menor, 60. Dessa forma aqui. Bom, vou dar um ESC para sair desse comando. Agora, prestem atenção, eu vou mover essa linha do centro dela, então Shift Midpoint, aqui. Então, vou repetir aqui, Shift Midpoint, até esse ponto de interseção, onde começou a linha aqui, dessa forma. Muito bem. Então, agora, eu vou cortar o que não me interessa. Essa parte daqui, essa daqui, essa daqui e essa daqui. Dessa forma. Então, percebam, olha, vai ficar um pedacinho aqui, né? Vai ficar essa linha aqui, que era a linha inclinada, que ela está a 30 graus em relação à face, né? Esse ângulo aqui, olha. Então, é de 30 graus, tá? E ficou esse arredondamento aqui. Para não ter que fazer isso tudo de novo do outro lado, eu simplesmente vou dar um mirror. Então, eu seleciono agora
tanto esse arco que ficou quanto essa linha inclinada, Enter. Pego o ponto central aqui e movo o mouse para a direita ou para a esquerda e clico em qualquer lugar. E dou um Enter, porque eu não quero apagar. Bom, agora é só tirar essa parte daqui e daqui. Então, a cabeça do parafuso está quase completa. Está faltando agora fazer um arco que sai dessa ponta aqui, passa bem aqui no centro e morre aqui. Então, nós já vimos isso, a gente vai fazer um arco com 3 pontos, que é esse aqui mesmo. Eu clico aqui, nessa interseção, e aqui no endpoint, e fiz o arco. Terminou? Ainda não. Essa linhazinha aqui não existe. Então, a gente vai dar um trim aqui e um trim aqui. Olha que coisa bonita. Está quase pronto o parafuso. A gente precisa agora fazer a rosca desse parafuso. E um detalhezinho na cabeça que está faltando também. Então, vamos lá. A altura da rosca é 0,92. Então, eu vou dar um offset de 0,92, Enter, daqui para baixo e daqui para cima. Dessa forma. Enter. Só que eu preciso agora também fazer um chanfro. Esse parafuso ele vai ter a ponta chanfrada. E o chanfro é da altura do filete. Tá? Então, eu vou voltar aqui em chamfer. Vou agora pegar e clicar em Distance. E vou dar a distância de 0,92. Enter. E vou repetir, vou dar um Enter novamente. Dessa forma, eu clico aqui nessa linha e nessa linha, faço o primeiro chanfro. Repito o comando chamfer. Já está no default. É só clicar aqui e aqui, Enter. Dessa forma. Acabou? Não. Eu preciso desenhar essa linha agora aqui assim. Tá? Bom. Alguns autores, eles consideram que você pode tirar esse pedacinho dessa linha e outros deixar. Eu deixo, porque ainda tem o restinho de rosca aí, né? Então eu deixo ali quietinho. Outra coisa que a gente vai fazer agora, então, é fazer o círculo inscrito aqui, ó. Né? Isso é fácil, é só a gente pegar uma linha, desenhar essa linha aqui, aonde cruzou a linha aqui, eu vou fazer o centro do meu círculo e eu vou trazer esse círculo até esse ponto aqui, ó, nessa interseção. Dessa forma aqui, a gente tem a cabeça do parafuso olhando de cima, é o que proporciona esse arredondamento aqui, ó. Esse chanfro, ele aparece dessa forma na cabeça do parafuso. Como aqui na figura, né? Bom, terminou? Ainda não. Eu preciso agora fazer um círculo que vai corresponder ao diâmetro externo do meu parafuso. E o diâmetro interno. Bom, o diâmetro externo é de 10 milímetros. Então eu vou fazer aqui no centro desse círculo o raio 5, Enter, o diâmetro externo, do parafuso, que é 10 milímetros. Mas ele é tracejado porque eu não estou enxergando, então está ali o tracejado. E eu preciso também mostrar o da rosca. Só que o da rosca, ele vai ser um offset desse círculo aí de 0,92 milímetros. Enter, 0,92 para dentro, assim, dessa forma. Só que a rosca, ela tem uma característica que ela começa num determinado ponto, né? E depois ela continua fazendo a hélice até chegar no final lá. Bom, eu preciso desenhar esse começo de rosca. Mas só que antes eu vou fazer aqui uma linha que vai ser minha linha de centro desse parafuso aqui. Vamos transformá-la em linha de centro. E eu vou fazer agora um trim desse pedaço aqui da rosca. Dessa forma aqui. Tá? Bom. Poderia deixar dessa forma aqui, que já está ok. Alguns autores eles colocam um pouquinho mais do que 90 graus aqui de corte, mas assim já dá para entender que é uma rosca sem problema. Bom, fizemos então a vista frontal,
e a vista lateral, ok? Então vamos fazer agora a vista superior. Porque olhando aqui de cima o parafuso, ele não vai aparecer essas três faces aqui. Essas três faces aparecem porque essa face aqui, ó, essa face aqui é essa face aqui, né, é essa, e essa face aqui é essa, certo? Agora a gente vai desenhar essa face aqui e essa face aqui apenas. Bom, o que a gente pode fazer aqui para facilitar a nossa vida? Eu não sei qual é essa distância aqui, tá? Mas a gente pode pegar aqui copiar toda essa porca aqui, dessa forma, mais ou menos aqui assim. Ela vai servir apenas para a gente poder puxar as medidas, tá? Do parafuso. E eu vou fazer a rotação disso aqui para poder a gente utilizar as medidas. Então, vai ser em relação a esse centro. Eu vou girar 90 graus assim. Para quê? Para puxar aqui essas linhas guia dessa forma. Aqui para cá. Daqui, desse ponto aqui para baixo. Tem que ser, então, essa altura aqui de 6,4, né? Que é a altura da cabeça do parafuso. Posso apagar tudo em volta aqui agora. E eu vou fazer aqui a cabeça do parafuso. Bom, de cara eu posso trazer uma linha daqui para cá, dessa forma. Por quê? Porque eu estou enxergando só essas duas faces aqui, né? Estou olhando de cima aqui agora, né? Olhando de cima para baixo. Isso aqui eu posso apagar, porque eu utilizei só para poder a gente ter uma referência. Ok, e o arredondamento, como é que fica aqui? É mais fácil de fazer. Simplesmente eu vou pegar do ponto onde que eu tenho o arredondamento, então é desse ponto aqui, ó, não é aqui, tá? É aqui, prestem atenção. Vou descer minha referência aqui para baixo, assim. E eu vou usar um recurso que funciona bem. Eu vou dar um trim nessa parte, vocês vão entender por que daqui a pouco. E eu vou fazer, de novo, um arco, que ele vai pegar. O primeiro ponto é essa interseção. Aqui. O segundo ponto vai ser o midpoint dessa reta que sobrou aqui. E o terceiro ponto vai ser essa interseção, dessa forma. Posso apagar essa linha guia agora. E eu vou dar um mirror desses dois elementos aqui em relação ao centro do meu parafuso, que é aqui. Dessa forma. Pronto, terminei a cabeça. Ah, Francérgio, precisa fazer aquele chanfro aqui? Não, não precisa, porque você está enxergando a face reta aqui, ó. Você está enxergando ela reta. E o corpo do parafuso? É mais fácil ainda. É só copiar tudo isso daqui que a gente já fez. Lembra de copiar tudinho, Enter, em relação a esse ponto aqui central e aqui. Bom, então, o parafuso está aqui. Terminou dessa forma. Agora é só cotar, não é? Então, veja bem, temos a vista frontal do parafuso, a lateral e a superior. Então, esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho que a gente conseguiu pegar todos os pontos aqui para desenhar a forma simplificada de rosca de um parafuso, aqui no caso o exemplo foi o M10. Espero que seja útil para vocês, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!